Agora na Top FM. Um programa dedicado para elas. Elas podem. Elas podem. Entrevistas, inspiração para novos desafios. Elas podem. E aí, galera, tudo bom? Mais um bate-papo no nosso Elas Podem. E hoje, com muito prazer, estou recebendo a Mônica. Mônica, que é autora desse projeto maravilhoso. Ela escreve um livro com mais 20 coautoras, contando a história dessas mulheres, falando as histórias pessoais, negócios, enfim. Eu descobri Mônica pela rede social, né? Já vou apresentar um pouquinho quem é a Mônica, como que eu cheguei, né? Pela rede social, porque uma grande amiga está fazendo parte dessa edição dela e despertando sua força interior. É uma mulher que eu admiro muito, a história dela, a história de vida dela, a história profissional dela de empresária. E aí cheguei na Mônica ali e assim, essa nossa vida corrida, vocês imaginam? Nós temos uma vida corrida, nós, seres humanos normais, assim, né? Não tô dizendo que ela é normal, não, mas, gente, ela tem 20... Essa é qual edição? Essa é a primeira. Essa é a primeira? Ah, então Isso. Tá. Ela tem 20 aqui, mais 20 vindo. 20 chegando. 20 chegando, mas já tá vindo outra edição. Então, assim, imagina a vida dessa mulher, o quanto que é corrida, mas a gente conseguiu dar uma pausa, uma paradinha, tomar um café. E do bate-papo desse café... Estamos aqui. Então, vamos lá, Mônica. Já fala um pouquinho quem é Mônica. Como que surgiu essa ideia? Esse projeto lindo. Esse seu projeto, ele é lindo porque eu falo assim, você não sobe no pódio sozinha, né? Não. Você subiu no pódio e puxou mais 20 mulheres e agora tá puxando mais 20. Isso. E vambora. Conta um pouquinho aí. Muito bom. Na verdade, eu moro aqui no Espírito Santo desde 2015, mas já morei aqui há um tempo antes, né? Vim para cá em janeiro de 2001, apaixonei por essa terra. Depois fui embora, fui para São Paulo, morei um tempo lá. E o meu sonho sempre foi, eu vou viver em Vila Velha, Vitória, Espírito Santo, quero ficar velhinha lá. E quando eu tiver meus 70 anos, eu quero ter ali pelo menos uns 30 livros escritos. Quero estar contando onda, caminhando na praia e vendendo meus livros. Então, assim, a questão da escritora já estava nos planos. Sim, eu escrevo desde minha adolescência. E eu escrevia a caneta, livros, na verdade, no papel. E fui guardando muitos cadernos escritos. Mas muitos se perderam porque eu gostava de escrever de canetinha colorida. E as canetinhas coloridas mancharam e eu não sabia disso. Enfim, Entendi. Mas eu gosto de escrever, já tem muitos anos que eu escrevo, mas eu não publicava os meus escritos. Eu fui acumulando isso. Você é, então, daquela versão adolescente que tinha diário. Que tinha diário, isso. Né? Mas fui guardando, acumulando. Eu sou da parte de colecionar papel de carta, escrever... Não, né? Então. Mas, enfim. E aí, eu sou advogada por formação, advoguei durante bons anos. E chegou um determinado momento que eu deixei a carreira jurídica, fui empreender em outras áreas, na área de venda direta, na área... fui fazer outros cursos, me tornei palestrante para curar. Eu fui um processo de cura de um problema que eu tinha, de pânico de falar em público, né? Então... Enfim, eu me lembro que a primeira vez eu estava na Escola de Magistratura aqui no Espírito Santo, no ano de 2003. Eu nem tinha ainda nascido a minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, que é uma querida, que chama Liz. E eu fui sorteada para falar naquela ocasião sobre emenda constitucional número 20, eu lembro na época. E eram 70 participantes na sala aproximadamente. Eu não consegui falar, eu tive uma crise de pânico, imagina, né? Eu já era advogada, já trabalhava, já tinha tudo, conseguia fazer audiência sentada, mas me mandava ficar em pé, acabava comigo. E daí surgiu a minha sede de buscar, falar em público, palestras e tal. Aí me tornei uma treinadora comportamental,
Por quê? Passei a estudar desenvolvimento humano, eu tinha síndrome do pânico e eu queria entender o que era aquilo, né? Naquela época não se falava muito. Eu achava que eu queria um caminho e eu comecei a estudar. E fui fazer psicanálise, fui fazer formações em coaching, em mentor, enfim. Uma série... Deixei de estudar a área jurídica para estudar desenvolvimento de pessoas, porque eu queria aprender a me descobrir, né? Descobrir meus comportamentos e tal. E foi aí que eu me apaixonei nessa área de desenvolvimento humano. E quando eu voltei para cá, eu já estava ministrando palestras, também por força, né, de ministrar nas igrejas, né? Eu sou cristã e há muitos anos já faço isso. Tenho hoje 55 anos de idade, tenho 45 anos de igreja. Mas me conta uma coisa. Você tinha esse, vamos dizer assim, esse pânico de falar em público, mas você é ministra da igreja, como? É que naquela época eu não tinha essa performance, eu não conseguia. Naquela época, eu tinha tanta, vou dizer assim, era uma certa timidez para conversar assim, olho no olho. O processo de interlocução era ótimo comigo, um por um, ou 2, 3 sentadinhos. Mas quando me pedia para falar no meio de pessoas, com outras pessoas, entendi. Aí vinha a questão do perfeccionismo e até na igreja eu ficava constrangida em orar em voz alta quando eu era novinha. Então, aquilo, meu coração palpitava, eu tinha essas coisas, né? Mas, enfim... Eu tenho isso até hoje. Olha, e você é maravilhosa, você tem uma performance maravilhosa, você, enfim... É o que eu falo. Na frente das câmeras, vocês estão aí acompanhando pela internet, o pessoal que está acompanhando pela rádio, escuta assim falar... essa menina aí fala pelos cotovelos, não tem problema. Gente, vocês não estão entendendo. Primeiro programa para gravar, meus queridos, até engatar a segunda marcha. Foi difícil, a gente está no processo ainda. Da Câmara Municipal que eu estive vereadora, quando eu subi a primeira vez para falar, misericórdia. Eu esqueci palavra, eu me embolei. A emoção também atrapalha muito, porque o coração acelera, dá aquela, né? A garganta fica seca. Você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo te olhando, ainda tem uma câmera de todo tamanho fazendo transmissão ao vivo. Isso aí você fala, misericórdia, internet não tem limite, tem um monte de gente me olhando. Eu imagino, eu sei o que você passou, porque eu passei. Então. Eu passei e passo. E é todos os dias que a gente vai, né? Isso. Então, e a gente aprende que tem poder quem age, né? O poder da ação, como diz Paulo Vieira. Não o poder sou da refém ação. Do medo. Isso. Vambora. E no final dá tudo certo. Eu sempre adotei aquela frase, depois que eu adotei aquela frase, feito é melhor que perfeito, aprendi isso com o Érico Rocha. Falei, feito é melhor que perfeito, realmente, bora pra cima, a gente vai trocando o pneu com o carro andando. Você faz e no caminho vai aprendendo e o que deu errado você pede desculpa, faz de novo e tá tudo bem. Desculpa aí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar, desculpa aí, tá tudo bem. Mas enfim, então aí nasceu a treinadora comportamental de uma busca por uma cura interior, que eu precisava curar, o medo de falar em público e tal. E juntou, né, com tanto a minha paixão por desenvolvimento humano. Eu queria me desenvolver, mas aí não tem como. Quando você se enche, você começa a derramar na vida de outros. E como eu tive uma paixão muito grande por ensino, né, que aí veio de muitos anos, desde quando eu estava em São Paulo ainda, dava treinamentos em empresas, dava treinamento de oligoterapia, que era uma outra situação. Eu gosto muito de estudar, então fui fazer terapia ortomolecular, fiz tanto curso. E aí eu passei a ensinar aquilo que eu aprendia. Eu falo isso todos os dias, eu ensino o que eu mais preciso aprender. Hoje, eu ministro, dou aula de inteligência emocional, porque eu preciso aprender inteligência emocional todos os dias. Não é porque eu sei mais do que ninguém, mas eu preciso todos os dias enfatizar aquilo na minha mente, reforçar aquilo na minha mente. Então, primeiro, aí eu comecei a dar aula, abri um instituto, que é a minha empresa, de cursos, palestras e treinamentos, que se chama Instituto Imagine. Uhum. E Imagine pode parecer que é de imaginação, mas é um acróstico. É um acróstico que nós abordamos lá a inteligência, seja cognitiva ou emocional. M de Imagine é motivação, a gente trabalha a motivação para a vida. A de atitude, porque não adianta você aprender e ficar com aquilo, vira obesidade cerebral, você tem que colocar para fora, e é atitude, né? G de gratidão, nós
incentivamos a adotar a gratidão como um estilo de vida. Isso tem a ver com ressignificar fatos que ocorrem na sua vida. O livro é uma ferramenta nesse sentido. Já falei do G, iniciativa, né, que é o I, novidade, N e equilíbrio. Então, são pilares que nós abordamos dentro dos nossos cursos, palestras e treinamentos. E eu achando que o Imagine era de imaginação mesmo, mas... mas tem aí escritora, mais profundidade. Né, gente? Escritor sempre vê além do que está escrito ali. É escritora. É isso aí. Então, aí eu comecei por meio, né, dessa empresa, desse instituto, que é o que eu faço até hoje, eu passei aqui no estado a dar aulas presenciais. Formação em coaching. Isso foi no ano de 2015, coaching e inteligência emocional. Criei meu próprio método baseado em todos os cursos que eu fiz. Eu fui muita força nesse universo. E aí eu criei minha própria formação em coaching. E interessante é que a minha formação, além de presencial, ela durava, porque aí eu já formatei, né, já mudei isso, em torno de 1 ano e meio. Nisso eu formei aqui mais de 500 coaches aqui no estado com essa formatação de 1 ano e meio de aula. E era aula semanal, presencial comigo. E foi lindo, um processo lindo, maravilhoso. 1 ano e meio de coach? 1 ano e meio de curso. Na verdade, não era só coach, né? E aí nós juntamos. Eu juntei inteligência emocional, programação neurolinguística, neurocoaching, tudo no único curso. Por isso que ele ficou extenso. Então, mas a galera adorava. Sim. E era lindo, enfim. Daí, dentro desse curso, como vem a atitude, um dos pilares, né? Porque não adianta você aprender a obesidade cerebral e não colocar para fora. E eu comecei a formar treinadores, formar palestrantes. Eu abria, né, outros braços ali. Não, ok, agora você já tem conteúdo demais. Você sabe muito sobre inteligência emocional, você sabe muito sobre esse universo de desenvolvimento humano, sobre valores, sobre... O que você faz agora com isso? Vai derramar na vida dos outros. Porque ali vinham pessoas de todas as profissões, né? Porque a pessoa faz uma formação dessa, não obrigatoriamente é para se tornar um profissional nessa área e explorar essa carreira. A grande maioria, eu creio que 90% ou mais, vem porque deseja o autoconhecimento. Quer se entender melhor, para ser melhor pai, melhor mãe, melhor amigo. O autoconhecimento abre portas, né? O autoconhecimento. E o curso é autoconhecimento do início ao final. Isso. Porém, aí a gente via, não, ali tinha engenheiros, tinha engenheiras, tinha advogadas, tinha médicas, tinha pastores, pastoras, tinham pessoas de todas as profissões, donas de casa, e vinham e a gente colocava todo mundo na mesma turma. E agora, o que eu faço com isso? Agora você vai derramar. Derramar o quê? Aí muitas falavam para mim, ai, Mônica, você sabe muito, você é uma biblioteca, você tal. Eu falei, esquece a técnica, vamos lá. Mas você tem uma essência linda, que é uma história única, que é algo que você pode transbordar, né? E quando eu falo de impacto, até quando me veio Mulher de Impacto, que é um nome muito simples, muito comum, que tem muitos, né? Muitos livros também, Mulher de Impacto, e isso é muito comum. Mas o impacto é a história que você carrega, é a mensagem que você carrega dentro de si que impacta a vida de alguém. Cada uma dentro de um contexto, cada uma dentro da sua vivência, mas aquilo que eu vivi, quando eu compartilho, eu impacto alguém que está passando pelo mesmo problema que eu. Seja isso algo grande ou seja pequeno. Então, o livro, desde muitos anos que eu estou contando essa história do curso, porque tudo veio, é um caminho. Naquela ocasião, enquanto curso, eu fui incentivando alunos a se tornarem palestrantes, treinadores, assim como eu, e também escreverem livros. Aí eu tive a minha primeira aluna que escreveu o livro, foi a Liliane Libardi, muito querida, hoje uma amigona, né? Ela é minha amiga pessoal, e temos projetos juntas, inclusive, e ela está nesse livro também. E foi lindo que ela escreveu Imagem Trincada naquela época, né? Lá no escritório, foi o meu cunhado até que fez a capa. Sabe quando você vai curtindo aqueles momentos? Uhum. E ela, e aí, como é que faz isso? Aí eu entreguei a técnica PDRAM, que é a técnica que eu ensino para os meus alunos, vai assim e tal. E aí surgiu o primeiro livro dela, e aí eu comecei a incentivar outros alunos, né? E aí como é que surgiu Mulher de Impacto, né? Eu já estou aqui atropelando tudo, tá? Me interrompe aí, Sabrina. Fica tranquila, que é um bate-papo mesmo, a intenção é essa. Me interrompe aí, porque eu vou lembrando das informações e vou linkando, né?
eu fui ensinando a técnica para vários alunos, né? Olha, para o livro ficar gostoso, primeiro você levanta um problema, né? Olha, fala de um problema, aquela vulnerabilidade que as pessoas gostam de ouvir e que as pessoas se conectam, porque as pessoas, num primeiro momento, não se conectam, às vezes, com o seu sucesso. O livro ele tem que te prender, né? Isso. Para você continuar lendo ele, você tem que... Isso. E aí eu sempre passava. Começa levantando uma dor, escolhe de todas as experiências que a gente já tem na vida, alguma que chamou atenção. E aí ele desperta desejo, porque aí vai dopamina, cortisol, a gente precisa transitar nisso, né? Nessas emoções dentro de um capítulo. E nisso eu fui ensinando, né? Trabalhar a história, como história, mas é uma história assim, só simples história. Não, transforma a sua verdade, que é a sua história verdadeira, num enredo que fica atraente. Então vamos lá, nós temos hoje a Jornada do Herói, né? Na internet, você clicou lá no Google, você aprende lá como é que se faz isso. Mas então eu comecei a ensinar os alunos a fazerem isso. Ok. Só que eu via que todos ficavam, ai, Mônica, o meu sonho é lançar, eu quero lançar, mas eu comecei e parei, e estou aqui e já escrevi 70 páginas, já escrevi 50, e achando que não estava bom. Enfim, quando me veio o desejo da Mulher de Impacto, né, de colocar, eu tinha acabado de construir ali um conteúdo com uma amiga também, que se chama Ilana Tanuri, que ela também foi minha aluna nesse processo, ela também é psicanalista, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher muito competente. E começamos a escrever sobre narcisismo. E aí foi muito legal. Narcisismo que é assim, desculpa te interromper, mas hoje nós mulheres precisamos muito falar sobre isso. Tem algumas mulheres que eu tive a oportunidade de conversar e a gente falando sobre algumas situações, e aí eu toquei no assunto do narcisismo. Mas o que é narcisismo? O que é? Então, assim... Outro podcast, hein? Anota aí, que é outro você pode esperar que vai vir outros. Esse aí muitos. Vai dar 2 horas de podcast. Então, não tem problema. A gente conversa com os meninos aqui, entendeu? A gente vê uma logística aqui de fragmentar o negócio, mas é importante, porque nós mulheres, quanto mais informadas, quanto mais munidas de informação, a gente consegue entender e até mesmo não se sujeitar a algumas situações. Sim. Acredito que, na época da minha mãe, da minha avó, muitas das vezes, algumas situações que elas passaram é pelo não acesso à informação. Sim. E não saber o que estava acontecendo ali. Hoje, muitas mulheres vivem situações de violência psicológica, sim, violência doméstica, que está envolvido com narcisismo, tá, gente? A gente vai falar isso depois, que eu não vou entrar nesse assunto agora, não. É complexo. E que não sabem que estão vivendo aquilo ali. Então, a nossa intenção aqui também, nesse bate-papo, que elas podem, é exatamente falar que vocês podem tudo a partir do momento que vocês têm o conhecimento do que é aquilo. Sim. O que vocês estão vivendo, o que é aquela experiência, o que é aquela fala, o que é aquela postura. Sim. Porque a gente se conhece e conhece a atitude do outro. Então pode ser que você, conhecendo a atitude do outro, você também consiga ajudar o outro a melhorar, evoluir. Com certeza. Então é isso. Mas é outro podcast, relaxa. Outro podcast, E aí, eu incentivando, conversando com a Ilana, né? E eu vi como ela se animou para escrever comigo sobre narcisismo, porque eu já tinha praticamente um livro pronto, um livro escrito que vai ser lançado agora, né? Eu acho que no próximo podcast, quem sabe, eu já trago o livro Narcisofobia. Pronto, mas enfim. Já tá convidada. E aí ela ficou toda animada, não, vamos, tal, e rapidinho ela me entregou um conteúdo e eu falei, meu Deus, que delícia, essa coisa de fazer junto, né? E de acordo com o perfil de temperamento de cada um, que é um assunto que eu também trato lá no curso, você tem muita facilidade de dizer sim para projetos quando tem alguém que faz junto com você. Se o seu perfil é o meu perfil, que é o perfil I, você faz junto, você gosta de estar junto. Isso, é o tempero, né? Isso, né? Tem mais facilidade. E aí eu falei, meu Deus, assim... E aí conversei com algumas outras
queridas, amigas e tal. Falei, vou lançar um livro em coautoria, mas vou colocar mais pessoas, mais mulheres. E vou lançar um livro de histórias. Por quê? Porque eu ouço histórias na minha caminhada todos os dias. Sim. E eu comecei a ajudar mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos na época da pandemia. Mulheres que com relacionamentos com narcisistas, né? Lembrando aqui, fazendo uma chave, que o narcisismo não é só um homem, não. As mulheres, né? E eu digo que as mulheres, quando são narcisistas, são piores do que os homens. Mas eu comecei a ajudar mulheres, foi o nicho que eu escolhi, né? Naquela ocasião. E com isso, eu passei a ouvir muitas histórias. E como eu faço atendimentos individuais e tal, todos os dias estou ouvindo histórias. E o que eu aprendi na minha própria vida, eu ensino isso e funciona porque eu criei um método para isso, né? De uma dor nasce um chamado. O que seria esse chamado? Esse chamado é de fortalecer outra pessoa, de ressignificar aquela dor, dar um novo sentido para aquela dor. Com um novo sentido, você observa que Deus não nos dá um sofrimento, uma dor, uma experiência para que a gente fique calado. Não, é para que a gente possa ensinar outra pessoa a não sofrer, a não ir por um caminho errado, que muitas vezes a gente erra também, e a gente demora para encontrar a solução, porque vamos por caminhos. Então, é para que a gente sirva de cura, de remédio, de ajuda, para fortalecer outra pessoa. E aí, quando eu ressignifico aquilo e transformo aquilo em uma ferramenta de renovação, de cura, é lindo, porque eu começo a falar sobre aquilo com muita facilidade. Daí vem o livro, porque cada uma empreendedora, porque aqui todas são empreendedoras, sim, todas têm as suas profissões, têm aí seus negócios, e é legal porque o livro também é uma excelente ferramenta para que cada uma possa expressar, dizer, divulgar aquilo que faz. O propósito inicial do livro é de derramar, transbordar, renovar, fortalecer outra pessoa. Porém, por trás ali existe uma profissional e por trás de uma profissional existe um ser humano. Mas o foco inicial do livro está no ser humano. O foco inicial não era, eu vou elevar aqui uma profissional. Eu estou buscando aqui mulheres que já têm a sua vida toda maravilhosa, que elas são muito prósperas e elas têm, às vezes, muita riqueza financeira, muitos bens materiais. Não foi isso. Não tem a ver com isso. O impacto aqui é a mensagem que cada uma carrega. Isso independente de classe social. Isso independente de crença religiosa, não é um livro religioso. Isso é um livro que tem a ver com a verdade, tem a ver com a simplicidade. Por mais que tenham mulheres muito empoderadas, né, que a gente fala muito de empoderamento e tal, mas enfim, por mais que tenham mulheres muito bem-sucedidas dentro do livro e em diversas áreas, mas a simplicidade foi um dos critérios de avaliação, né? Como é que essa mulher ela transborda a sua essência para estar junto com outras mulheres, para compreender ali, para exercitar o não julgamento. Porque se você é uma pessoa que tem um ego muito elevado, que você está ali muito buscando alimento para o ego, você vai olhar para outra parceira de livro, você vai dizer, essa aí não está à minha altura para estar comigo nessa obra. E não é essa a proposta. Inclusive, no nosso podcast, nosso bate-papo anterior, a gente falou muito da mudança. Eu frisei muito isso e eu vou frisar sempre para vocês no nosso bate-papo, da mudança do nosso olhar mulher para outra mulher. Show! A gente precisa de mudar o olhar de competição para o olhar de admiração. Falando um pouquinho do livro, e aí eu vou mostrar, essa aqui é a minha amiga Shirley. Vou chamar a Shirley para vir aqui também, bater um papo com a gente. Vai ser lindo. E Shirley falando, né, dela, profissional, enfim, nesse livro. E aí eu queria entender também, Mônica, como é que funciona, quem está ouvindo a gente, está acompanhando a gente tanto pela transmissão quanto pela rádio, que quer fazer parte do seu livro, quer entrar em contato com você, como é que funciona? Existe alguma pré-seleção? Como é que você monta o livro, essas histórias? No primeiro livro, na primeira edição, foi até
algo muito interessante, porque como foi um projeto muito pessoal, né, eu coloquei todo aquele amor, né, e continuo colocando, mas eu já tinha pessoas queridas, amigas, conhecidas, que eu sabia que num convite gostariam de estar desenvolvendo esse projeto junto comigo. Então, eu fiz uma listagem, eu selecionei algumas pessoas que eu convidei por ligação, falei, olha, querida amiga, vou lançar um projeto e tal, gostaria de participar. Eu já conhecia, inclusive, a história de vida de algumas, e outras não todas, porque algumas vieram por indicação de outras amigas. E aquelas que vieram por indicação, a gente, num bate-papo, eu passei a entender como era a vida de cada uma e critério. Eu vejo que o primeiro critério é a integridade, a verdade, a simplicidade, são os valores. Porque se realmente ela não tiver os valores que coadunam com os meus, né, que não vai rolar. Mas o critério eu não estou buscando nenhuma escritora da Academia Brasileira de Letras. É isso que eu ia te perguntar, Mônica. Se as mulheres que são coautoras com você, todas elas são escritoras, porque assim, aí vou falar, Sabrina, eu tenho uma facilidade de conversar, de falar, mas botar no papel ali, ainda mais falar sobre Sabrina, sobre a minha experiência. Quem é Sabrina? Como é que é? Então, assim, falar sobre nós, eu acho muito, falar sobre, sabe, eu falar da minha... É muito... Eu acho que eu dou uma travada. Eu acho não, tenho certeza. E são escritoras, todas elas escreveram? Ou como é que funciona esse projeto? Como é que funciona esse livro? Enfim. Sim. Como é que funciona esse projeto de Mulheres de Impacto, né? Porque no Brasil todo, fazer livros em coautoria, isso é muito comum, né? Existem muitos projetos, enfim. E eu já fui convidada a participar de muitos, mas o que eu observei nessa caminhada são projetos muito frios, muito frio, aliás. Então, junta-se ali, às vezes, 50 pessoas numa única obra, coloca-se um tema específico, né? Vamos colocar assim, são psicanalistas, ou são coaches, e, enfim, teve um PNL, então, especialistas, tal, em PNL. Ok, são livros maravilhosos, livros técnicos, são fantásticos, obras maravilhosas, necessárias, ok. Mas essa proposta foi algo mais humanizado, foi realmente contar a história verdadeira, aquilo que não tem chat GPT que faz, né? Porque hoje em dia, na era de inteligência artificial, tudo é copia e cola, copia e cola, copia e cola. E a proposta não era essa. Porque a minha história, os detalhes do que eu passei, do que você, alguma situação, só a gente sabe. Então, respondendo a sua pergunta, né? Eu não estava buscando escritoras e nem nada pronto. Eu estou buscando histórias. Muitas, a grande maioria delas, elas venceram o desafio de sentar na frente de um computador e digitar, que não é o comum do dia a dia, porque aí não tem nenhuma escritora pronta. Eu já sou uma mega top escritora, né? E com exceção da minha querida amiga Liliane, que já tinha escrito o primeiro livro dela, as demais, elas ainda não tinham, mas a minha proposta é despertar nessa mulher o desejo de compartilhar a sua essência também por meio de um livro. Porque basicamente quase todas já disseram, Mônica, eu achei tão top, eu tô amando tanta experiência que eu vou escrever o meu livro solo. Até isso mesmo é a porque proposta. assim, Mônica, a conversa, a gente teve um bate-papo e tal, tomamos um café, e aí você falou, não, Sabrina, não é só um convite para... Eu entendi assim, não é só um convite para escrever um livro. É um convite para você literalmente despertar mesmo, porque ela vira chaves com essa, né? Com toda essa experiência de conhecimento, enfim. Mas vai além, você acaba despertando aquilo que no dia a dia a gente acaba deixando para trás. Os sonhos, os desejos, enfim. Mas aí, Mônica, você estava falando da questão das coautoras. E aí surgiu uma dúvida. Vamos colocar aí. Eu tenho uma dificuldade para escrever, sentar no computador e escrever sobre a minha história.
Como é que você faz com essas coautoras? Elas podem ser coautoras do projeto Mulheres de Impacto ou não? Podem. O livro, o centro ali está no ser humano, na história, na mensagem que a pessoa carrega. Ok. A grande maioria, eu acho que até isso é uma terapia, gostam, sentaram, conseguiram vencer, até um processo de autossabotagem. E falaram para mim, Mônica, eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia arrumar tempo, conseguir tempo e ia escrever dessa forma. E a minha proposta é, escreve o que Deus coloca no seu coração dessa forma e depois nós alinhamos. Não se preocupa com ponto, vírgula, revisão ortográfica, isso tudo a gente faz. Então, várias fizeram, mesmo preocupadas, né? Ai, não tá bom, o que vão pensar e tal. Concordância, sim, verbo, nossa. português. Isso, e o mais lindo de tudo é você trabalhar o emocional dessa mulher para que ela jogue tudo para cima, esquece que os outros vão pensar, o que as pessoas vão pensar. E vamos embora. Falei, não, a parte técnica a gente faz. Agora, tem aquelas que falaram, Mônica, eu não consigo imaginar sentar na frente de um computador e ficar digitando letra por letra. Eu tenho dificuldade na escrita, eu tenho muita dificuldade. O que eu faço? Então, a minha proposta não se preocupe se você tem essa dificuldade. Não, eu detesto, eu não tenho tempo. Senão, nunca você vai expressar sua mensagem por meio de um livro porque você tem dificuldade de sentar para digitar? Não, mas a mensagem é sua, a palavra é sua, a ideia é sua. E hoje, num bate-papo, a gente pode gravar isso tudo, assim como nós estamos gravando aqui essa conversa, né? E nós podemos, inclusive, pegar tudo isso aqui, transcrever tudo isso e fazer um livro. Então, assim, a mensagem você não deixa de ser uma autora da sua própria história, da sua mensagem, daquilo que você quer derramar na vida do outro, se alguém senta e digita e arruma, organiza isso em palavras harmoniosas. Até mesmo porque o livro é aquilo que eu falei, tem que te despertar. Sim. Você lê alguma coisa, tem que gerar uma curiosidade, enfim. Sim. E aí, falando sobre o livro, já vou encaminhando aí para finalizar o nosso bate-papo, mas já te pergunto, como estão os projetos para o futuro? Teremos mais coautoras. Já sei que tem um aí que está no forno, mas pós esse do forno já tem algum que está com fermento ali só esperando crescer. Então, como acho, Sabrina, em tão pouco tempo, né, desse projeto, eu já entendi que não dá mais para parar. Porque, num primeiro momento, né, como tem tanto conteúdo gratuito, livre, hoje tudo é a hora do conhecimento, né? E-book, né? É muito. Todos os dias está assim, tantos milhares de livros, milhares de autores e tal. Porém, nós também temos o nosso. Então, é um projeto que deu tão certo. E eu digo que o processo primeiro começou nas próprias coautoras, porque veio um processo de transformação pessoal nelas, né, de fazer algo novo, diferente, lidar com sabotadores internos e tudo, que hoje a mensagem que eu recebo no meu direct é assim, Mônica, eu também quero ter essa experiência que a minha amiga teve, que está aqui. Então, a mulher quer passar pela experiência. Feedback das amigas que tiveram as coautoras do primeiro, vamos dizer assim, o primeiro livro. Sim, sim. Né? Então, agora eu já tenho o luxo, vamos colocar o luxo, não sei se seria essa palavra adequada, mas eu já tenho esse prestígio, esse privilégio, né? Sim. É mais coerente dizer, é um privilégio de poder selecionar literalmente, porque tem tanta mensagem que tem vindo e tantas outras que tem vindo, que eu falei, meu Deus, eu não vou fazer um livro com 50 mulheres. Sim. Mas para esse, ok, né? Mas aí vão ter outros, com certeza. E os outros eu vou mudar o tema, né? Despertando a Sua Força Interior foi do primeiro. O segundo terá outro tema, e nós vamos continuar, né? Estamos agora verificando aí todo o contexto para o lançamento em Portugal, né? Nesse livro tem duas autoras. Portugal? Porque nesse livro aqui tem duas autoras que moram lá, que é a Márcia Pardinho e a Marcela Fonseca, duas queridas. Por força disso, já ficou até mais... veio aquele incentivo, né? A Márcia mesmo falou, Mônica, não tem como, eu quero fazer o lançamento aqui. Ela já viu lá, enfim. Aí eu já entrei em contato com uma outra editora, porque os registros daqui do Brasil não servem, né, lá. E eu já estou verificando a questão de todo o registro lá. E vamos fazer lançamento lá. Já temos um lançamento marcado para Ilhabela, São Paulo. Mulheres de Impacto Sem Fronteiras. Sem fronteiras. Agora já tem uma outra que está entrando, que mora em Londres, enfim. E aí a gente não sabe exatamente onde é que nós vamos parar, né? Mas estamos profetizando nas nações. Exatamente, já gostei muito, porque assim,
não tem como pensar em parar. Não. Você despertou mulheres e nós mulheres, às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, uma sacudida pra engrenar. Pro vai. Isso. Então, assim, parabéns de novo por esse projeto lindo, por esse Obrigada. livro maravilhoso. Te admiro. Obrigada. Cada dia que passa eu te admiro mais. Porque, assim, pra você. sabe, é mulheres que. Não é empoderar a palavra, é mulheres que impulsionam outras mulheres. Sim. Porque o empoderar fica muito relativo, mas você impulsionar e Já você cansei vem dessa cá. palavra. Dá uma. Já cansei da palavra empoderamento. Exato. Porque o empoderar mesmo, pra mim, são mulheres que se conhecem, que acreditam em si, Sim. que desafiam o medo. Sim. Então, assim, isso é assim. Todas as mulheres são empoderadas no seu, Sim. ali no seu nicho, mas se desafiar, Verdade. ir pro desconhecido, um desconhecido livro. A Chiles eu conheço. Uhum. Para ela enfrentar um desconhecido desse aqui, Exposição. e se descobrir. Sim. Então, assim, parabéns por esse despertar seu que despertou essas mulheres que estão acompanhando a gente. Despertem não só como mulheres, como empreendedoras, Sim. como políticas, que nós vamos conversar sobre isso, porque eu falei com a Mônica que esse despertar dela desperta a mulher para vários segmentos. E quem coloca limite na sua vida é você. Sim. Então não se limite, não tenha medo. E estamos aqui também. Se você quiser fazer parte do nosso bate-papo, do nosso podcast, manda mensagem para a rádio, manda mensagem para o nosso Instagram. Estamos Show. aqui. Não se esqueçam, elas podem. Elas e podem. juntas nós podemos muito. Muito. Mônica, faça suas considerações finais. Ok. Muito obrigada, gente, por acompanhar a gente, por nos ajudar a continuar, nos encorajar, porque é desafios. Estamos aqui, eu estou aqui desafiando o novo. Muito lindo. Rompendo alguns paradigmas aí. Show. Mas estamos aqui firmes e faça suas considerações. Show. Posso aproveitar e deixar meu Instagram aqui? Claro que pode. perguntei E eu antes. eu não deixei o meu no anterior, já vou deixar o meu nesse também. Isso. Que eu esqueci. Como que vão te achar no pessoal? Exato. Então, assim, sabrinaleonel.es. Lá é a Sabrina política, empreendedora, protetora de animais e estamos aí. Show de bola. Meu Instagram, @soumonicaoliveira. Esse é o Instagram pessoal, coloco tudo ali, ele é meio diversificado. Tem o do Instituto, @Imagine Instituto Oficial. Aliás, Instituto Imagine Oficial, meu Deus. Vê um cérebrozinho lá, é esse mesmo. Me siga lá. Mas vamos lá, né? Deixar uma palavra aqui de encorajamento também para as mulheres. E eu acho que quando a gente aprende a ressignificar os desafios da vida, ressignificar dia a dia e transformar os nossos desafios em aprendizado, e não só para a nossa vida, mas para a vida de outros, a vida fica mais leve. Porque nós estamos aqui falando de um livro, né? Mulheres de Impacto. Porém, quando escrevemos, como que muda o nível de consciência? Quando você se dispõe a fazer isso aqui, vencer seus sabotadores, e o que os outros vão pensar, colocar à exposição. Olha, como que você cresce como pessoa, é impressionante. E aí vem um desafio no dia seguinte, porque o dia a dia não muda, mas quando vem um desafio no dia seguinte, você tem uma força e fala, meu Deus, eu já estou aqui despertando a força interior de outras pessoas, deixa eu buscar força aqui para vencer mais esse desafio. Então é uma ferramenta maravilhosa, venha. Se você ainda não está aqui fazendo parte, mas tem lugar ao sol, tem lugar para você. Venha, faz uma
manda uma mensagem para mim no direct. Eu vou ter muito prazer de estar conhecendo sua história e quem sabe a gente vai estar andando junto também, que isso aqui não para mais. A mulher destravou, gente. Esse é o primeiro de muitos, o segundo já está no forno, quase saindo. Em março, primeira semana, mês internacional da mulher, nós vamos fazer um lançamento maravilhoso, já dando spoiler aqui. Já te espero aqui em março. Já deixa na agenda em março, compromisso com Elas Podem. Show! Um abraço, gente. Obrigada. Até o próximo. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Você ouviu na Top FM. Elas Podem. De volta no próximo sábado.